Olá, bem-vindos a Protagonistas, Meios e Publicidade. Hoje vamos conversar com o Ricardo Tomé, diretor-coordenador da Mídia Capital Digital, onde está desde abril de 2014. O Ricardo ingressou na Mídia Capital depois de cerca de 10 anos na RTP, onde foi responsável pelo lançamento, entre outros projetos, da RTP Play e do 5i. Na Mídia Capital dirige no digital marcas como a TVI, TVI 24, IOL, Mais Futebol e Autoportal. Há um ano foi responsável pelo lançamento do TVI Player, plataforma descrita pelo grupo como a televisão do futuro e completa este mês um ano. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e vamos começar pelo TVI Player, que vai ter novidades ainda este mês, não é? É verdade. Obrigado também ao convite e é com muito gosto que aqui estou e que vos sigo diariamente, desde logo às 6h30 da manhã, pela newsletter. De facto, há um ano, julgaríamos estar um ano depois, alguns mais ou menos onde estamos agora, mas não tão felizes quanto estamos. Portanto, foi um bom ano. Quando lançámos, tínhamos muitas ideias, que ainda mantemos algumas. Uma delas vai se concretizar agora, outras esperemos que nos próximos meses se concretizem. E essa novidade tem a ver com a abertura do TVI Player à produção, não só de produtores locais, independentes, como de escolas, como de qualquer apaixonado que tenha um conteúdo, vídeo, em sketches, em clipes, uma longa-metragem, uma curta-metragem, um documentário, entrevistas, videoclipes. Portanto, a grande novidade que vamos celebrar com este ano é abrir o TVI Player à participação de qualquer um que queira, por ali, ver distribuído o seu conteúdo. Uma espécie de YouTube? Não será livre e espontâneo, portanto, não bastará chegar ao TVI Player, carregar o seu conteúdo e ele automaticamente estará disponível. Portanto, abrimos esta semana e neste mês de junho, com o aniversário, uma página, mas ao mesmo tempo uma rede de contactos, em que, quer do lado da direção de programas da TVI, quer do lado digital, estaremos atentos ao que nos submetem, às sugestões que nos fazem chegar, para vermos esses conteúdos e arriscarmos na sua disponibilidade, na sua distribuição e na sua promoção. Portanto, queremos, sem sombra de dúvida, continuar a criar um ecossistema brand safe, o que nós chamamos brand safe. Os conteúdos são vistos, são carimbados, são elogiados, portanto, e queremos experimentar. Não queremos que seja a plataforma onde se dá continuidade a uma linha dos canais que já temos. Pode dar, como pode não dar. Queremos aprender de forma humilde e queremos transformar o TVI Player também numa rede de descoberta de conteúdo, para além do conteúdo que já vamos descobrindo todos nos vários canais da TVI. Portanto, a partir deste mês, abrimos ao mundo de tudo que seja bom conteúdo. Queremos e teremos todo o gosto em olhar para ele, ver como corre e também ajudar os próprios que criaram esse conteúdo a analisar melhor o que é que tem que funciona. O que é que nós queremos dizer com isto? Sentimos nos contactos que temos tido ao longo deste ano que o digital é um mundo ainda, apesar de já longo, não é por isso mais fácil. A questão da análise da performance dos conteúdos hoje tem alguma ciência e precisa de tempo. Nós, como temos uma área de research e de acompanhamento analítico aos nossos conteúdos no TVI Player, queremos dar também esse apoio aos produtores. O que é que funciona, porque é que funciona, ao longo da curva de retenção, ao longo dos dias, mais do que apenas olhar para a faixa de emissão, que é isso que fazemos todos os dias quando analisamos as grelhas de televisão aérea, no digital estamos constantemente a aprender porque a distribuição faz de uma forma diferente. Eu ligo a televisão para ver um conteúdo, mas no digital, grande parte da audiência nós temos que captar e trazer para ver o conteúdo. Portanto, as estratégias de promoção são igualmente críticas para captar audiências. E depois perceber porque é que, a partir de determinada altura, o conteúdo dispara em termos de audiências e percebemos que há uma lógica ou de binge viewing e, de repente, houve ali um núcleo, uma comunidade que se apaixonou por aquele conteúdo, partilhou
trouxe outros que viram tudo de seguida, ou não, ou há quem continue a preferir, e, por exemplo, algumas das produtoras que aceitaram entrar já neste desafio Já houve convites a algumas produtoras. Portanto, teremos algumas produtoras que vão lançar os seus conteúdos já nesta fase de lançamento, como é o caso da Gema Azul, como é o caso da Orange, como é o caso da Absolute House, e veremos, e eles também têm alguma curiosidade em perceber entre o que faziam no Vimeo ou o que faziam no YouTube e ao distribuir no TV Player, que diferenças na audiência, que diferenças no feedback, que diferenças também no conhecimento dessa audiência, que é algo que é a nossa expertise, é a análise também da performance dos conteúdos no digital, que até aqui temos passado para a direção de programas, com quem temos trabalhado ao longo deste ano na compreensão do público, como é que ele se manifesta e o que é que ele consome no aerial e o que é que consome no digital. E depois entendeu nesta ótica multiscreen, que em alguns pontos é muito idêntico, por exemplo, tudo o que é diretos no TV Player, ao nível do direto há uma curva de consumo totalmente idêntica ao que acontece na televisão aerial. Mas depois na televisão a ficção, no digital, on TV Player, a ficção está a ocupar as primeiras 3 posições. Sem sombra de dúvida. E no aerial a informação... Ora bem, o TV Player representa 50% do consumo de vídeo na mídia capital digital. Portanto, 50% significam, rough mode, 7,5 milhões de vídeos que são vistos todos os meses no TV Player. Depois há mais 7,5 milhões que são vistos, nomeadamente, nas plataformas como, por exemplo, a TV 24 e os microsites de programas da própria TVI. Muito desse consumo faz-se também na TV 24 de clipes, porque a lógica que há num consumo televisivo é ligeiramente diferente na lógica digital quando eu quero consumir notícias. Apostámos há um ano, depois de algumas sessões de brainstorm de equipa, que deveríamos entrar no quarto vetor mobile. Era o tempo. Achávamos que com alguns milhões de smartphones vendidos e finalmente com os operadores a lançarem para o mercado propostas de quádruplo e quíntuplo play bastante interessantes, sobretudo nos mais jovens, em que hoje têm tráfego ilimitado ou perto disso, com 1 GB, 2 GB, 4 GB de internet, achámos que o ecossistema estava preparado para apostar em microconteúdo. O que é que eu quero dizer com isto? Além do direto e além do vídeo on demand na íntegra dos episódios, a equipa editorial do TV Player segmenta os principais momentos dos programas de ficção e entretenimento e realities, e a equipa da redação da 24 segmenta as peças e, portanto, cerca de 30-35% do consumo faz ao longo do dia em vídeo on demand, em segmentos. E, portanto, foi uma aposta desde logo ganha. Ok. A equipa editorial de TV Player tem quantas pessoas? A equipe não é muito grande, é bastante eficiente. Estamos a falar de uma equipa de cerca de 10 pessoas, no seu todo, em que depois há ali um foco em metade que produz essencialmente o acompanhamento das emissões, dos metadados, no corte dos programas, na colocação e no feedback que é dado também aos produtores dos conteúdos que lá são colocados, gestão de direitos. Só a parte de gestão de direitos, porque estamos a falar de uma distribuição internacional, portanto, cada conteúdo pode ter direitos diferenciados na sua distribuição, em Portugal, consoante as plataformas, fora de Portugal também e consoante as plataformas, se é em direto, se é on demand, se é em mobile ou se é em web. Portanto, tudo isto é objeto de um cuidado continuado de uma pessoa. Mas tem mesmo assim, ou seja, não se limitam a reproduzir os formatos da TVI tradicional, não é? Portanto, tem havido uma aprendizagem muito grande, desde logo nos reality shows, muito na ficção. Temos trabalhado de forma muito delicada e cuidada com a equipa da Plural e com as equipas da autoria que estão junto das novelas, de forma a que haja uma lógica transmídia de não dar demasiado cedo e não dar demasiado tarde. Há alguns teasers e há alguns segmentos que damos em exclusivo no dia anterior ao episódio. Já percebemos timings corretos para lançar esse exclusivo. Algo que vamos poder ver amanhã, mas que aqui no TV Player já podemos ver hoje. E em que momento é que isso deve ser promovido e distribuído e com que duração? Portanto, é um trabalho minucioso que ao longo do tempo temos vindo a aperfeiçoar. E depois o feedback que passamos para as equipas de autoria. Ok. Dizias recentemente num pequeno almoço organizado pelo IDC
onde o tema era Big Data, portanto, dados, não é? Que a análise dos dados é fundamental e vou citar. Porque o seu crescimento exponencial irá inevitavelmente mudar a forma como lidamos e interagimos com os dados. Mesmo nas indústrias consideradas mais tradicionais, como a cultural, têm vindo a utilizar de forma crescente a informação, integrando a análise dos dados e dos resultados na programação. Nos mídia, e já ouvi falar em departamentos, em análise de dados, etc. Portanto, a análise de dados existe efetivamente. Ela sempre existiu. Nós hoje é que lhe damos um nome que tem mais força do que tinha. A análise das audiências, daquilo que a equipa liderada pelo Carlos Barata na TVI faz todos os dias, aquilo é Big Data puro. Pode não ter, se calhar, os softwares que tipicamente são associados à gestão de marcas no digital, mas são quantidades de dados muito volumosas, trabalhados em tempo recorde, para serem esses dados depois interpretados e esses insights devolverem decisões para dentro da emissão, neste caso. No caso digital, efetivamente, é que temos uma produção cada vez maior. E uma coisa é colocar 100 programas, como colocámos há um ano, outra coisa é esses 100 programas já passaram para o dobro e o arquivo vai-se dilatando. E começa a ser mais exigente o trabalho em cima dessa Big Data. O que é que nós fizemos? Na ligação que temos com o Grupo Prisa, avançámos todos para a instalação de uma plataforma algorítmica de inteligência artificial que está, no fundo, a trabalhar a segmentação de quem vê os conteúdos e a trabalhar padrões de consumo, para que à frente seja melhor a recomendação dos conteúdos, porque o desafio que depois começa a aparecer é que temos tantos conteúdos que a decisão de o que entregar a quem passa a ser mais difícil e mais exigente. E, portanto, o caminho neste momento está a ser, entender melhor quem nos vê e cruzar isso com a Big Data que já tínhamos do Aerial e, em segundo, como devolver com esses dados os conteúdos certos para as pessoas certas. Daí que, desde o início, o TV Player tem um login, precisamente para podermos, de forma, nós não sabemos, nem conseguimos ir ver, que é o João que está a ver, mas sabemos que há um user que tem um determinado padrão de consumo e que à frente iremos poder distribuir-lhe uma recomendação com base naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele guarda, naquilo que ele vê. A administradora delegada da Mídia Capital falava recentemente num pequeno almoço organizado pelo Grupo Media Brands, onde estava também o Francisco Pedro Balsemão, que na construção de um algoritmo comum para os grupos de mídia nacionais, ou de um algoritmo, pelo menos, para combater Googles e Facebooks, e que estaria a ser construído através da plataforma de mídia privados. Portanto, é um bocadinho disso. Mais ou menos. Que já estamos aqui a falar, não é? São temas diferentes. Acho que a construção do algoritmo são regras, portanto, não é uma ciência oculta. Na linguagem de programação, os algoritmos constroem-se de uma maneira até bastante simples. O que algumas plataformas de gestão de data têm, desde logo, são integrados nessa plataforma algoritmos que melhoram a tradução desses volumes de dados em conhecimento. Pronto. E desde logo, aquela que nós temos no TV Player, e aliás, instalada transversalmente na Prisa e agora na Mídia Capital, consegue-nos trazer mais conhecimento sobre os volumes de dados. E os algoritmos que ela detém, que são proprietários, ajudam-nos, num curto espaço de tempo, a obter esses dados. Sobre o algoritmo falado na plataforma de meios, creio que o foco e o fórum é mais comercial, mas isso deixarei que a nossa administradora delegada ou a própria PMP mais à frente vertam mais informação, porque neste momento ainda decorre... Na altura não se percebeu bem, ou pelo menos eu não percebi bem, se tratava só de um algoritmo, ou seja, que me desse a minha utilizadora os conteúdos que eu quero ver, como faz o Google e o Facebook quando fazemos alguma pesquisa, ou como tudo cruzado, não é? Ou se tratava mais de um software, se quisermos, para venda de publicidade de uma forma mais simples e que pudesse... Mais do que o algoritmo, eu creio que o importante é que todo o setor está alinhado numa preocupação, que é melhorar a experiência do utilizador.
Se os algoritmos, plural, nos ajudarem a fazer isso, o primeiro passo estará a ganho e é esse que está neste momento a ser trabalhado entre todos. Como é que os nossos utilizadores têm uma boa experiência? Porque hoje a experiência faz parte do conteúdo. Para mim, o conteúdo é tão ou mais rico quanto a experiência do streaming no meu iPad. Não vai abaixo, quanto no meu smartphone a qualidade de imagem é boa. Eu não preciso de um curso para aprender a mexer pela primeira vez naquela aplicação e de cada vez que lá volto consigo perceber, tal como faço zapping num aparelho de televisão. De seguida, a experiência passa exatamente pela riqueza dos conteúdos. Como é que o meu consumo de conteúdos é fluido, não tem entraves, eu encontro aquilo que quero, eu não sou constantemente parado em barreiras, não interessa quais, técnicas ou outras. E em terceiro, se isto for conseguido, agora sim é possível monetizar. Não faz sentido monetizar sem primeiro cuidar da experiência do utilizador. Cuidar da experiência do utilizador, vamos nós voltar àquilo que falávamos há pouco, interessa conhecê-lo. Conhecê-lo e entregar aquilo que exatamente ele quer. E, portanto, os algoritmos o que nos estão a permitir é conjugar conhecimento e uma melhor oferta, um melhor serviço, uma melhor entrega de conteúdos aos utilizadores, simultaneamente, ao fazer esta segmentação e esta distribuição de um para um, trabalhar comercialmente também nessa nova ótica, e daqui se fala muito, então, na publicidade programática. Os dois mundos vão ter que se conjugar e estão-se a conjugar. Ok. Então, em última análise, e chegando a bom porto, as conversas têm existido, podemos um dia encontrar como hoje, por exemplo, que procuramos um livro na FNAC, por exemplo, a seguir vamos ao Facebook e aparece-me logo publicidade daquele livro específico que eu procurei. Neste momento o Facebook, a partir do momento em que o Facebook assim já tem uma plataforma de publicidade, que é o LiveRail, que à semelhança do que a própria Google faz com o DoubleClick, o seu objetivo já é esse. Portanto, acho que isso já vai acontecer. Ou seja, o Facebook consegue fazer isto, não é? Mas os mídias nacionais vão conseguir um dia fazer alguma coisa semelhante ou têm interesse em fazer, não é? Bom, falando mais como mídia capital digital do certo. que como representante dos meios, creio que a maior preocupação para nós é sempre e primeiro perceber que conteúdos as pessoas querem ver, seja na televisão aérea, linear, seja no digital. Que conteúdos são esses, onde é que eles os querem ver e como é que os querem ver. A seguir, monetizá-los já não é difícil. O difícil é, de facto, conseguir atenção, retenção e envolvimento. Portanto, estes são os 3 vetores mais importantes. Porque todos nós, quando queremos comunicar depois alguma coisa, precisamos sempre do mesmo, que é dessa atenção. Queremos saber onde estão as minhas pessoas. E onde é que estão as minhas pessoas? Num contexto brand safe, num contexto que eu considero interessante para que a minha marca esteja lá contextualizada, para que haja essa transferência de valores. Portanto, nós estamos sempre a querer perceber como é que conseguimos chegar ao maior número de pessoas, como é que encontramos os conteúdos para tal, e a seguir, logo que consigamos essas audiências, o dinheiro vem atrás, desde que consigamos segmentar as pessoas, porque é óbvio que para um diretor de marketing interessa perceber, eu não quero atingir apenas cobertura 100%, eu quero as minhas pessoas, determinado número de vezes, em determinada plataforma. Se isso vai acontecer no Facebook, nos nossos sites, nas plataformas móveis, a grande vantagem que temos, cada um dos players nacionais, é de facto o contexto em que ocorre essa passagem da informação, das campanhas, é um contexto claramente controlado, enquanto que num ambiente YouTube ou num ambiente Facebook, eu não controlo o ruído porque tenho tudo misturado e, portanto, a eficácia prova-se que é diferente, naturalmente. E já se consegue monetizar essa eficácia ou não? Se consegue monetizar ou seja, ou no medir? fundo, medir essa eficácia Sim. e valorizá-la, no fundo. As agências de meios têm aqui um papel muito interessante e estão muito, muito bem preparadas. Aliás, ainda este ano no Interact e depois em conversas póstumas há um investimento muito grande no conhecimento destas novas matérias, no programático, na Big Data, como é que o Omnichannel
deve ser trabalhado, de acordo com que produtos e serviços, em que contextos, porque estar a falar de Espanha e Portugal, estamos aqui ao lado, não é a mesma coisa. Desde logo, a presença nas redes sociais não é idêntica, nós portugueses temos hábitos diferentes e nota-se claramente uma evolução e um conhecimento muito, muito forte do lado das agências. Portanto, elas serão e terão sempre um papel muito relevante na valorização e no aconselhamento para o cliente, qual é a melhor estratégia para elaborarem e onde nós, acredito, teremos cada vez mais um papel relevante, especificamente porque a publicidade vai ter sempre que estar no conteúdo. Não há outra forma. Se está dentro dele, se está sob a forma de branded content, se está sob a forma de pré-roll, se está sob a forma de display, mas a única garantia que nós temos é que os dois têm que caminhar lado a lado. Ok. Vamos voltar ao TV Player, que já me desviei um bocadinho, já nos desviamos um bocadinho. Esta abertura à produção nacional, em última análise, qual é o grande objetivo? É aumentar audiências? É descobrir novos formatos? Sim. Tanto para a TV e televisão? Ou seja, testar formatos que é difícil arriscar fazê-lo em televisão, não é? Nós não temos medo do risco. Queremos é ter respeito pelas pessoas que estão em cada faixa horária. E ao ter respeito pelas pessoas que estão em cada faixa horária, temos que escolher de forma muito criteriosa o que lá colocamos. Porque há aquelas pessoas que interessa aquilo. E mais, ouvimos muitas vezes alguns comentários e trabalhamos esse feedback e damos valor a esse feedback que recebemos, nomeadamente nas redes sociais, e que passamos para as áreas internas de marketing, de audiências e de conteúdos, na direção de programa e também comercial e direção de informação. É pela análise dos tais dados que nós percebemos que as pessoas querem e estão a ver aquele conteúdo. Quando percebemos que não estão satisfeitas, procuramos outro. Nós não temos medo do risco. Queremos é arriscar de uma forma criativa. São coisas diferentes. A proposta que nós temos para o TV Player, óbvio que mais a audiência, temos uma emissora delegada que já o disse várias vezes, não gosta de perder e gosta de ganhar por 15-0 à concorrência. Queremos sempre mais e, apesar de estarmos satisfeitos, neste momento fizemos 1 milhão e 1, portanto 1 milhão e 100 mil utilizadores únicos no último mês. E mais de 35 milhões de page views. É verdade. Apesar de nos últimos 6 meses termos mantido de forma muito sólida o 1 milhão de utilizadores únicos por mês, portanto é bastante assinalável, crescemos já no último mês, mais não quer demais. Portanto, agora, esse é um objetivo, mas mais do que esse era o que tu dizias da experimentação. Para nós é muito interessante abrir o leque e descobrir outros talentos que estão a filmar, que estão a escrever, que estão a protagonizar, que estão a apresentar novos rostos, ideias que possam rasgar e fazer-nos pegar no telefone e dizer: queremos falar com esta pessoa. Por que não? Para um canal, porque não para um programa, porque não transformá-lo em programa. Essa inspiração em que também pelo TVI Player haja mais do que aquilo que passa nos canais da TVI é uma das ambições. Que traga mais audiência, sem dúvida. E em terceiro, que nos leva a nós a descobrir outros que podem fazer da TVI, da 24, da ficção, do reality, canais melhores, naturalmente. Okay. E estes números de que falamos, os 1,1 milhões de utilizadores únicos, não é? E 35 milhões de page views, estão em linha com o que perspectivaram há um ano? Não, estão melhores. Estão melhores? Claramente, eu creio, olhando para trás, foi claramente o mobile. É o dispositivo onde é mais utilizado? Não onde é mais utilizado, mas há 50% de utilização do TV Player já nos smartphones e tablets, o que é estrondoso. Nós desenhámos o TV Player a pensar no smartphone. E daí foi na tal inversão que fizemos ali a meio que para nós passou a ser mais crítico desenhar a plataforma para ecrãs pequenos e pensar como é que poderíamos trabalhar o conteúdo para funcionar em ecrãs pequenos durante o dia, em que temos menos tempo, que estamos mais atrapalhados, em que estamos a correr de um lado para o outro, mas em que não queremos perder o que se fala. Não queremos perder uma emissão em direto, mas também não queremos perder o momento quente do que aconteceu no jornal, ou do que aconteceu no programa de ontem, ou no programa da manhã. Portanto, de alguma forma, esperávamos sucesso, mas surpreendeu-nos, de facto, a adesão contínua e muito também no internacional.
portanto, em que os conteúdos têm entrado de forma muito sustentada. Mais portugueses em trânsito, acreditamos nós, portanto, pessoas que estão a viajar em trabalho ou em lazer, e muitos portugueses que têm uma ligação à marca TVI muito, muito forte e que adoram a ficção, e que adoram a informação, e que adoram os realities, e que adoram os programas de daytime, e que por aqui criaram um hábito, que é acompanhar em direto, mas sobretudo em on-demand, nas rubricas que mais lhes interessam. Ok. Apresenta o TV Player como a televisão do futuro, não é? Como é que vê o futuro da televisão? Portanto, aqui podemos assistir à TVI dispensando o operador, não é? Eu já fui mais agressivo nas minhas previsões. Há uma frase do Gates que eu adoro e como dou aulas, levo sempre até para alguma reflexão em que nós tendemos a, dizia ele, e eu concordo cada vez mais, tendemos a sobreestimar o que acontece há 2 anos e subestimar o que acontece há 10. Para haver mudanças de hábitos, são ciclos longos. Basta ver o que acontece agora com o consumo de mídia nos smartphones. Foi preciso haver, primeiro, uma disseminação dos smartphones, segundo, internet instalada, terceiro, conteúdos para lá, torná-los úteis, e depois a contínua utilização para que hoje todos nós percamos 15 minutos do nosso sono ao deitar e ao acordar e dormimos menos meia hora ao final do dia, porque não resistimos a espreitar as notificações ao acordar, e a vossa newsletter é uma delas. Mas isto passa com ciclos bastante longos. Quando olhamos para o digital puro e duro, acredito que tem-se transformado mais fácil. Posso dizer que o TV Player hoje está preparado para emissões em HD, está preparado para conteúdos 4K. Poderemos emiti-los a partir da manhã, mas a infraestrutura e os custos de streaming em resoluções HD 4K é que ainda não compensam. Ao valor que nós temos, que é o retorno publicitário, não tornaria a operação rentável como é. Portanto, ainda é preciso esperar algum tempo para que a infraestrutura o permita e para que também haja conteúdos. Por isso eu acho que nunca se viu tanta televisão como hoje. De facto, estamos a vê-la de forma muito mais fragmentada, mas ainda com uma grande incidência no televisor. Pelas boxes e pelos conteúdos gravados na box, mas sobretudo muito em direto, e vamos ver hoje no jogo, e vemos nos jornais, e vemos muito na ficção. O que vemos é claramente aqui um caminho cada vez mais a crescer, mas que não acredito também que venha a ser, como se vaticina, o fim do mundo a 2 ou 3 anos. Acho que longe disso. Acho que será um fortíssimo complemento ao nosso consumo, mas que ainda vai levar algum tempo para que tome uma dimensão tão grande quanto se vaticina que venha a destruir e transformar por completo. Portanto, acho que é um complemento forte, adaptado aos dias de hoje, que chega a 1.100.000 espectadores por mês, mas que levará o seu tempo para quadruplicar esse valor. Okay, mas 1 milhão é 10% da população, não é? Portanto, já é um número muito simpático, diria. Considerando que, mais uma vez, a vantagem aqui do digital é preparar neste laboratório os caminhos que também mais à frente a própria televisão tradicionalista levará e evoluirá. Quer em termos de modelo de comercial e formatos publicitários, quer em termos de conhecimento e segmentação de conteúdos one-to-one para os seus espectadores. Há a questão que eventualmente é menos simpática, de nunca se viu na televisão, inclusive no digital, não é? Costuma-se utilizar essa frase para dizer que nunca se leu tantos jornais, também no digital, não é? Ou se manda digital com papel, mas o investimento publicitário não para nos jornais de diminuir, não é? E as vendas dos jornais não param de descer. Como é que se rentabiliza uma plataforma como o TV Player? Nós temos aqui alguma vantagem, confesso. Desde logo o vídeo. Portanto, é onde hoje há mais investimento publicitário e onde nós somos fortes. Portanto, ao ter 15 milhões de vídeos vistos por mês, enquanto que o conteúdo... Eu hoje coloco um vídeo em qualquer uma das nossas plataformas e o vídeo é o vídeo. E a marca que está dentro do vídeo estará sempre dentro do vídeo da mesma forma. E, portanto, viajará
onde quer que o espectador esteja. Isso é uma grande vantagem. É provavelmente o formato que menos se adultera consoante o dispositivo em que é visto. É óbvio que nos obriga hoje a reeditar alguns vídeos, porque o consumo, por exemplo, ao nível do consumo diário, quando eu digo diário, durante o daytime, em digital faz muitas vezes sem som, e isso implica também que as marcas promovam algum branded adaptado a esse sistema e nós também. Desde logo, um pré-roll vale significativamente mais que um formato display que claramente está em queda, até pelo aumento de volume. Portanto, aqui temos uma vantagem, a aposta no vídeo. Daí que, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa posição no ranking, a Netscope é uma posição relativa, porque não direcionamos o tráfego para volume de page views. Direcionamos o tráfego para consumo de vídeo, porque o consumo de vídeo é 10 vezes mais rentável do que o display. Isso leva a que a operação seja positiva. Portanto, daí eu dizer que somos um pouco privilegiados porque olhamos para o vídeo desde há muito tempo, faz agora 2 anos, como é por aqui que nós temos que avançar, não é pelo display e é por conteúdo de vídeo que é muito mais dificilmente replicável, em que o espectador quer ver aquele conteúdo produzido por nós. Também obriga a uma ligação muito forte com parceiros como a Google e o Facebook, onde claramente a distribuição pirata desses conteúdos tem sido desencorajada e apoiada, direcionando naturalmente o tráfego para os conteúdos originais dos próprios publishers. E, portanto, isso também nos favorece, naturalmente. As pessoas, a partir do momento em que, e tivemos muito feedback nos primeiros 6 meses, a partir do momento em que lançamos o TVI Player, temos muitas pessoas a enviarem-nos e-mails a dizer, olha, só para vos dizer que desliguei o meu canal do YouTube, porque finalmente vocês agora têm uma plataforma onde eu posso ver as novelas que sempre quis ver. E, portanto, não há necessidade de piratear o conteúdo, ele agora está disponível para todos o verem. Portanto, e foi uma agradável surpresa ver alguns desses e-mails. Ok. Nas contas, de acordo com o relatório de contas do grupo referente ao primeiro trimestre, o segmento, o digital está no segmento outros, não é? Que inclui também música e eventos. E tiveram receitas de 4 milhões de euros, portanto, que é cerca de 10% da faturação do grupo. Tiveram um resultado negativo de 640 mil euros, não é? Portanto, a área outros. Destes números, quanto é que pode ser alocado à mídia capital digital? Ou seja, quanto é que a mídia capital digital representa na faturação do grupo? Estarei autorizado a dizer que a operação digital é positiva. Ok. Portanto, é a música e os eventos que estão aqui a... Não farei essa interpretação, mas posso dizer que a operação digital, graças a Deus, é positiva. É positiva? É. Ok. E quanto é que representa nas receitas do grupo? Positivo e muito eficiente. Não poderei exprimi-lo, senão estava no relatório. Mas está na casa dos 2 dígitos já? É bastante positiva. Ok. Projetos agora para os próximos meses, ainda de acordo com o relatório de contas, o que fizeram de mais significativo, o que lançaram de mais significativo foi a app e o site do Eu Vi, reforçaram a rede de site e blogs, inclusive com parcerias como a New in Town, e depois referem que tiveram um aumento significativo de visitas e visualizações. Nos próximos meses, o que é que podemos esperar? Bom. E aqui o segredo não é a alma do negócio, portanto, vou falar um bocadinho tentando balancear o segredo com o relatório de VEU. E com o convite que não podemos vir para aqui e simplesmente não dizer nada. Se vimos com o desejo também de partilhar algumas das coisas que estamos e queremos fazer. A primeira, sem sombra de dúvida, é continuar na questão da data, da Big Data. Alargar e melhorar o conhecimento da nossa audiência, a segmentação da mesma, por forma a entregar melhores conteúdos e por forma também a entregar aos anunciantes um melhor serviço para que eles possam entregar às pessoas, aos targets que efetivamente procuram. Portanto, esse é um trabalho demorado, longo, exigente e felizmente aqui estamos com alguma vantagem, mas creio que é um passo natural para todos o virem a fazer. Depois há um reforço na aposta tecnológica. Esse
é normalmente uma área que ou tem uma extrema visibilidade, como por exemplo aconteceu agora recentemente ao fazermos pela primeira vez na ficção um vídeo 360, mas na grande maioria é a área... Ficção, eu já tinha... A estreia foi... A estreia foi na Informação. Foi Informação, não é? Foi... Com Miguel Ângelo. Exatamente. Portanto, foi num microconcerto da TV24 que nos deu ali uma reflexão interessante, que é para que é que serve o 360? Mais do que o gimmick, que, olha, eu posso rodar o telemóvel ou o mouse e ver o que se passa à minha volta, mas creio que se eu colocar aqui uma câmera 360, ou a conversa é muito chata e a culpa é minha, ou então... Não, é minha. Ou então, para que é que eu vou rodar a câmara? Tem que haver alguma coisa que complementa esta ação, que está fora deste raio de visão, que leva alguém a ver o que se passa no outro lado. E só tem uma forma de acontecer, é que tem que ser ficcionado. Porque, tipicamente, num concerto, a ação está no palco. Se não estiver no palco, o concerto não está a ter interesse. E, portanto, um espetáculo ou é bem realizado, tal como um jogo, e eu adoro ver aquilo, ou se eu me dou ao trabalho de, se calhar, deixa cá ver o que se passa na câmara 360, alguma coisa não se passa com o conteúdo. Portanto, na ficção, tal como no gaming, é onde faz sentido o 360, mas tem que ser escrito. Temos que criar narrativas que, ao vê-las várias vezes, elas complementam alguma coisa à história. Narrativas secundárias, não é? Exatamente. Como tentaram fazer, ou como fizeram no Massa foi Fresca. o nosso teste na ficção e agora queremos fazer mais. Mas esse é o lado visível da tecnologia. Normalmente o lado visível da tecnologia está só para os que trabalham nela. E é... a experiência de... Ou seja, as tais narrativas paralelas, para os espectadores são bem percepcionadas, ou seja, justifica... Tem que ser... O investimento investimento monetário não só, não é? É uma excelente questão. Lá está a questão do risco que falávamos há pouco. O que nós não queremos é afastar os espectadores. Não há nada de pior do que cativar alguém. É uma coisa que depois não tem um retorno no seu investimento maior, que é tempo. Que é eu parar o que estar a fazer ou optar entre outras coisas que podia fazer e fui ver o vosso vídeo e não gostei. Fui ver o vosso conteúdo e não gostei. Portanto, mais vale fazer pouco e bem, e de maneira que seja uma boa experiência, do que simplesmente fazer por fazer. E foi isso que nos levou a adiar a integração do 360 para a ficção e experimentá-la na ficção. Tem que haver um retorno claro para o espectador de que conseguiu mais ao ver em 360 do que se não tivesse visto. Caso contrário, da próxima vez não vai mexer a câmara. Isso também nos leva a ponderar questões como onde é que começa o plano. E o que é que explicamos ao espectador para ele fazer e ele levá-lo a fazer, porque é uma aprendizagem. Porque lá está, se aquela narrativa não leva a que haja um estímulo para que ele rode a câmara, se ela está a ser tão boa, ele não vai rodar a câmara. Portanto, nós temos que construir este diálogo de maneira que, de alguma maneira, eu chamo a atenção para outro ponto de interesse, que ele seja levado a rodar a câmara. Portanto, isto tem aqui uma ciência bastante interessante. Depois, o outro lado da tecnologia tem a ver com a infraestrutura. E esse é um caminho que reforçamos este ano. Temos tido um cuidado extremo na análise, na outra Big Data ao nível do TV Player, que é a performance de players, de servidores de vídeo, de storage, de tempos de resposta da publicidade. Não deixar que um conteúdo arranque, o conteúdo dele publicitário ou não publicitário, com mais de alguns microsegundos. Portanto, esta melhoria é um reforço de peso que está oculto, mas que é uma das nossas maiores preocupações. Aliás, numa área que está em constante evolução, como agora estávamos a falar já no 360. E depois teremos, acredito eu que 2 novidades, mas as quais essas não posso mesmo revelar. Essas já entram no campeonato da concorrência. Da concorrência. Teremos que as revelar. Ok. Então, em março de 2012, o Rodolfo Gruner, portanto, antecessor na Mídia Capital Digital e hoje diretor-geral do Observador, dizia-nos em entrevista que, e vou citar, pelo lado da subscrição das apps, claramente não vamos lá. Pelo lado da publicidade, que poderia construir uma fonte de receita interessante, novamente temos um mercado muito atrasado. Passados 4 anos, o que é que mudou? Bom, primeiro, a integração de conhecimento está muito mais sólida. A área comercial da Mídia Capital
que junta televisão e digital é uma. Isso muda muito, muitas coisas. A partilha de conhecimento leva a que esse conhecimento cruzado faça perceber melhor como é a experiência natural nossa, como espectadores, que não é só TV aérea nem só digital, mas é omnicanal, o que leva a que haja propostas comerciais também com um maior valor para os clientes que potenciam quer a televisão, quer o digital. Portanto, esse foi um caminho que tem sido trilhado e muito bem trilhado pela área comercial e marketing da Mídia Capital. A questão do vídeo, eu creio que há... Eu julgo que há 4 anos não se falava tanto do vídeo, não é? E pelas razões que falávamos dos dois aqui há pouco, ou seja, é o formato que melhor viaja, sem termos tido a necessidade de criar 45 formatos daquele banner para dispositivos com ecrãs diferentes. É aquele formato, ele tem que tocar, ponto. Esse foi, sem sombra de dúvida, uma grande ajuda. Do lado das subscrições, isto fechando aqui o capítulo publicitário e acrescentando só o ponto de que também as agências têm aqui um papel relevante e que creio que terão cada vez mais no sentido da valorização dos meios nacionais, porque eles próprios também estão cada vez mais evoluídos e têm soluções à altura dos gigantes internacionais. Depois, do lado das subscrições, posso dizer que ainda este ano, posso partilhar, iremos distribuir o TVI Reality fora de Portugal, em modelo pago, dentro do TVI Player. Portanto, dentro de Portugal, o TVI Reality é um exclusivo da nós. Neste momento, ele já é possível ser visto a clientes nós, fora do nosso país. Qualquer cidadão poderá ver os reality shows da TVI através do TVI Player, mas mediante uma subscrição. Qual vai ser o valor? Não temos ainda fechado. Posso dizer que o Love on Top tem sido um projeto absolutamente fantástico, quer pelo que internamente tem permitido em termos de reflexão e de laboratório e de testes, quer também, lá está, pela nossa rede em que temos vantagens e gostamos de trabalhar com parceiros externos, no caso aqui em Endemol e no caso tecnológico com a Viva Superstars, em que fomos pela primeira vez os primeiros na área de mídia a integrar micropagamentos com carrier billing. Muito se fala de comércio eletrónico, mas é igualmente necessário falar de pagamentos eletrónicos. E não acredito que lá está, num horizonte de 2 anos, tudo se revolucione com os pagamentos da Apple e que resolva todos os problemas. Temos um país com hábitos, temos um país em que o multibanco é fortíssimo e há que adaptar modelos de pagamento a esses modelos. Se vamos para fora, temos que nos adaptar aos pagamentos que há lá fora em cada um desses países. E o que estamos a fazer é estudar o pricing e que modelos de pagamento são os mais indicados para então lançar o reality. Poderá então ser diferente de país para país, não é? Poderá, não acredito que à partida não será. Tentaremos a que seja o mais equilibrado. Ok. E subscrição mais publicidade como modelo de negócio? Ou quando existir subscrição deixa de... Hoje já tem uma notícia, se não me engano, do New York Times ou do Wall Street que está a testar. Sim, mas nós tendemos às vezes a discutir a publicidade como uma coisa má. Ela não é má. E há vários estudos que indicam que as pessoas querem e gostam. Os meus filhos adoram ver a publicidade. O número de pessoas que querem aos bloqueadores de publicidade também tem vindo a aumentar, não é? Mas é um aumentar, dizem os estudos. Mas é um aumentar com base, numa base muito baixinha. O fundamental é que a publicidade seja boa, porque eu quero saber que aquela marca lançou um produto novo. Para mim, agradeço é que não me digam que há uma marca que está a lançar um produto novo ao qual não me diz nada, nem a marca nem o produto. Se a publicidade for relevante, e esta é uma vantagem do digital... Daí o tal conhecimento do consumidor e poder... Ele agradecerá não só ver o conteúdo, como aquele único pré-roll ou único mid-roll que lhe comunica e lhe informa que há algo de relevante para ele. Portanto, esse é que é o trabalho que há a fazer, também na questão da plataforma de meios, todos nós partilhamos essa preocupação. A experiência tem que ser boa e tem que ser relevante para a pessoa. Se isso acontecer, não vejo porque há de ser em si uma vantagem, até porque como cliente de alguns produtos de subscrição, obviamente noto-a,
mas porque tem a publicidade a informar mais vezes de uma promoção de 50% ou de um lançamento de novo produto, porque se não houvesse publicidade em lado nenhum, todos nós provavelmente sentiríamos a falta dela, como se costuma dizer, só sabemos quando ela não existe. Okay. E atenção, não temos tido o feedback, ao contrário do que às vezes se especula, de que temos publicidade a mais. As pessoas naturalmente preferiam ir logo direto ao conteúdo, mas normalmente isso acontece quando há, por exemplo, uma campanha muito intensa, muito forte, com cappings baixos e que é, durante aquele dia, muito repetitiva. Caso contrário, não temos, e lá está, a subida da audiência demonstra que não é pelo facto de haver publicidade que as pessoas... E os valores que temos de adblockers instalados não aumentou para números astronómicos. Quais são os valores deste... Um dígito. Um dígito? Sim. Okay. E não chega aos 7. De acordo com os estudos internacionais que têm surgido, são bastante mais altos, não é? Também ajuda o facto de, ao contrário de algumas plataformas que oferecem conteúdos pirateados, a publicidade é extremamente agressiva, porque é assim que eles monetizam. Eu creio que qualquer produtor de conteúdos, lá está, quer dar uma boa experiência e também quer dar bons anúncios e quer dar com uma boa experiência algo que não afaste o espectador, mas que o retenha. E, portanto, somos os primeiros a não colocar, e não o colocamos no TV Player, 2 ou 3 formatos publicitários logo numa única página, muito pelo contrário. Focámos desde o início no pré-roll e tirámos o display e só em momentos pontuais, na visita, é que o display é mostrado. Ok. Os números, os sites da Mídia Capital, de acordo com a Netscope, de que já falámos, tiveram em abril 24 milhões de visitas e 162 milhões de page views, não é? Estes números são do Netscope, que é um estudo que tem vindo a ser, ou que tem vindo a levantar muita polémica nos últimos meses, talvez mais desde a saída do Observador. Estão satisfeitos com este estudo? Não há uma única medição de audiências que seja sempre pacífica. Estamos satisfeitos e creio que... Vamos cá ver. Mais importante do que estar satisfeito com a medição de audiências é estar satisfeito com a visão que há entre todos, e nomeadamente com a Mark Test, mas sobretudo entre nós, que há para a frente. E a visão que há comum e partilhada pela grande maioria é que a medição é boa, tem que se focar sobretudo em utilizadores únicos, tem que se focar em segmentações que vão para além daquelas que hoje temos, por total transparência e por solidez e estabilidade. E, portanto, creio que o grupo digital aí tem mostrado ao longo dos anos a coesão necessária para que a credibilidade se mantenha. Ao olharmos para outros mercados, não estamos assim tão distantes. Aliás, as novidades que vão ser lançadas até ao final do ano no ranking, que fazem sentido, passam por dar mais informação. Agora, a informação que nós temos é uma informação partilhada, auditada, transparente, não sabemos como é que é medida a audição naqueles que nem sequer os questionamos, como ao Facebook e como ao Google. Simplesmente acreditamos no que eles nos dizem, apesar de, pontualmente, haver um comunicado a dizer que houve ali uma pequena falha. Agora, é natural que haja variações que, por vezes, deixam alguns mais ou menos satisfeitos. Falamos, por exemplo, das apps nativas que estarem ou não integradas, de sites que estão integrados das audiências de outros tipos. Vamos lá ver. O ranking é muito direto, ele mede entidades web, ponto. Agora, o mundo evolui e todos nós sentimos a necessidade de medir outros dispositivos e outras plataformas. Há uma questão a montante, é o custo que tem de medir essas plataformas e, portanto, eu sou o primeiro, com a minha equipa, a dizer que quem me der medir as aplicações e o conteúdo e o volume de visualizações que os nossos conteúdos têm no YouTube e no Facebook. E tirando os Instant Articles, que são medidos, o resto não é. Portanto, eu seria o primeiro a dizer eu sou muito maior do que o ranking me diz. Agora, o ranking o que mede é qual é o perfil da audiência nas entidades web. Nós temos, inclusive, uma entrevista nesta edição de Meios e Publicidade com a diretora desse estudo da Mark Test, que acaba por chegar um bocadinho a esse ponto, não é? Portanto, para
para que existam novas medições é preciso os editores os publishers estarem de acordo e tem custos, não é? Mesmo internamente, não é fácil e é oneroso nós próprios medirmos dentro da nossa network de forma transversal o utilizador em cada um dos dispositivos. Não é simplesmente colocar um código JavaScript e amanhã já sei que o utilizador com o e-mail A viu o que em cada plataforma. E para além das questões também legais e éticas que há. Mas tecnicamente e tecnologicamente tem custos de tempo, de recursos, de tecnologia e, portanto, também há que ponderar entre o retorno que isso nos dará. O que todos queremos é o melhor conhecimento do mercado e um conhecimento sólido, testado e validado. Se outros o fazem à sua medida, nós não estamos nesse campeonato. Agora, queremos é que essa evolução seja serena, mas segura, e não as tropeções que nos deixa a todos com algum receio depois de investir. Ok. Lançaram há relativamente pouco tempo o autoportal. Têm outros projetos? Projetos novos editoriais temos dentro das marcas que já estão lançadas. Eu creio que aquele que está-se a provar como um grande elogio às equipas que nele trabalham tem a ver com a rede de parceiros de IOL. Nós passamos a olhar para o IOL mais do que um portal, apesar de a referência histórica ainda estar no ISP e no portal. É uma rede de conteúdos, é uma rede de parceiros que tem dois troncos comuns, que é o apoio analítico e editorial e, sobretudo, a parte comercial. E tem sido muito bom perceber as vantagens que cada parceiro tem tido e entre a saída de uns e a entrada de outros, de forma franca, direta, perceberem a mais-valia que nós conseguimos aportar àquele projeto, quer em termos de audiência, quer em termos, sobretudo, de receita, quer em termos de reflexão sobre o projeto e se ele continua a fazer ou não sentido. Vamos lançar agora para dentro do IOL mais um grande parceiro, que é o Beachcam. Portanto, são alguns milhões de vídeos vistos por mês de pessoas que querem saber as condições em que estão as praias portuguesas. São 36 páginas, portanto é um parceiro que transitará de outro operador para nós e que revê claramente essa estrutura de companhia, de proximidade e de partilha de conhecimento dentro da área comercial, sobretudo, e acho que é o maior elogio que se pode ter a uma equipa, que merece todos os parabéns, é, ao longo dos meses, ir conquistando esse capital de confiança e retornando mais valor aos parceiros. Okay. Tem quantos parceiros neste momento? Vamos quase em 40. Quase em 40. Portanto, é quase uma rede de sapo que terá sido... Não é a mesma coisa. Um portal, não? Queremos que os conteúdos sejam complementares, não queremos que haja, por exemplo, na rede de blogs temos muito esse cuidado e estamos constantemente a reavaliá-la, que haja complementaridade. Não queremos muitos, queremos que tenham o seu papel dentro da rede e eles próprios também acho que valorizam isso. Mais do que ter toda a network portuguesa, que não é a nossa ambição é ter os melhores, os mais relevantes e aqueles nos quais acreditamos conseguimos aportar valor. E isso tem-se provado nos momentos em que há a reflexão sobre a continuidade ou não dos parceiros, não temos qualquer problema em achar que, se calhar, não é aqui que conseguimos aportar mais valor e deixamos de selar essa parceria e o parceiro segue a sua viagem. Portanto, essa abertura, essa frontalidade, mais do que uma promessa vã, tem sido aqui o nosso statement. No momento em que achamos que trazemos valor, vamos à luta por ele, agarramo-lo, protegemo-lo, cuidamos dele e vamos ao mercado dar-lhe o melhor. Se achamos que, e se o parceiro acha que as coisas não estão bem, com todo o à vontade, cancelamos a parceria. Como é que é feita a repartição de receitas? 50-50. 50-50. Ok. Fair. No que é vendido por ele, no que é comercializado por eles e pela mídia capital? Depois esses ou como detalhes não me alongaria muito, mas transversalmente 50-50. Ok.
Falamos muito da TV, não é? E os outros projetos, as outras marcas da Mídia Capital, o que é que está a ser feito ou o que é que pode ser feito? Na comercial, por exemplo, qual é a intervenção da Mídia Capital Digital? De bons amigos, companheiros, e devo-lhes muito uma abertura que tiveram desde o início. Eles têm uma operação digital autónoma, a infraestrutura é apoiada pela Mídia Capital Digital, mas as rádios têm um guião próprio, um caminho próprio, e o trabalho que eles têm tido nestes últimos anos acho que é de prémio, de muito mérito, de muito risco e de muita e constante inovação. O que temos conseguido nestes 2 anos é uma partilha muito saudável entre o que é que para eles faz sentido e o que é que para nós faz sentido e depois cruzar esse conhecimento. Seja ao nível comercial, seja ao nível de dinamização de redes sociais, seja ao nível de medição e conhecimento do internauta, seja ao nível de ideias para criar conteúdos ou adaptar conteúdos. Portanto, temos até um encontro regular em que as equipas, todos nós partilhamos a agenda e as equipas cruzam, juntam-se e é um brainstorm bastante interessante entre o que é que tu achas, o que é que nós temos visto, o que é que vocês têm visto. Portanto, a nossa colaboração é, por um lado, técnica, por outro lado, de mútuo, entre eles e nós, conhecimento, partilha de conhecimento. Ok, eles recorrem, portanto, aos estudos, eles têm verdadeiros fenómenos, falam, neste caso concretamente da comercial, têm verdadeiros fenómenos virais, etc. Sim, fantásticos. Que parte muito da equipa digital e, sobretudo, também muito dos rostos e das vozes de cada estação. Creio que também se deve a um espírito muito aberto e criativo dos próprios diretores de antena, que abraçam o risco, que abraçam o vamos fazer. E às vezes isto acontece, as pessoas não têm, mas acontece em 24 horas. É capaz de haver um planeamento feito e de repente há um rasgo de um Vasco ou de um Marco ou de um Pedro e o telefone começa a rodar por todas, olha, vamos fazer assim, e depois é o tal apoio. O que é que poderíamos fazer para maximizar o potencial disto? Ou seja, tudo isso é estudado no vídeo do Palmeirinho, por exemplo, ou numa música. E sobretudo é reavaliado no pós e depois no próximo esses conhecimentos já estão interiorizados. A transformação interna também passa pela partilha de conhecimento. Nós às vezes sentimos todas as nossas empresas que por vezes o difícil é fazer circular a informação, é com que todos saibamos das mesmas coisas e que tenhamos acesso àquele insight para que o guardemos e que na próxima consigamos fazer melhor. E creio que isso há um polimento bastante grande nesse aspecto que lhes dá a vantagem que eles têm. Ok. Na Mídia Capital, o digital é encarado como uma oportunidade ou não deixa de ser uma ameaça? Não, como tem sido para todos os outros meios? O facto de sermos uma empresa autónoma mostra também a responsabilização que se coloca no digital e a autonomia que se lhe quer dar e que se lhe dá. Mas isso não afasta as pessoas. Tipicamente poderia fazê-lo. Pelo contrário, as pessoas estão muito interessadas em saber mais sobre o digital, em integrar esses insights dentro do que é o seu rol de decisões diárias. E há a noção clara de que há um complemento, ou seja, se nós temos praticamente 5 horas de consumo de televisão por dia no nosso país e mais 1h30 de consumo no digital, se essa 1h30 de consumo digital puder ser connosco, melhor. Portanto, vamos passar das 5 horas para 5 horas e qualquer coisa. E a nossa reflexão é sempre como é que eu alargo das 5 horas para 5 horas, e neste caso 5h20 através do TV Player. Como é que eu consigo mais tempo de atenção das pessoas comigo? Porque, no fundo, todos estamos à luta atrás do mesmo. É captar a atenção das pessoas de forma satisfatória e recorrente. O que é estimulante é ver a energia e o gosto que cada vez mais as pessoas têm em falar disto e em discutir isto. Às vezes é mais uma questão de falta de tempo do que outra coisa. Todos nós gostaríamos de ter mais tempo para poder aprofundar e refletir mais, e o que vamos fazendo é combinar o faz com o como é que se faz.
E o pensar com o fazer. Mas essa agilidade também é o ADN que me apaixonou aqui na Mídia Capital. Na Mídia Capital. E o resto dos outros grupos em Portugal? Que nota é que lhes darias? Não acho que seja elegante da minha parte dar notas. Acho que o mais importante é que todos nos puxemos uns aos outros no sentido de fazer andar para a frente. Portanto, quanto mais forte for a concorrência, melhor vai ser aquilo que todos nós fazemos e mais ganha, neste caso, o espectador final. E a concorrência é forte? Sim, e é bom que seja. É bom que haja pluralidade. E há pouco dizias o que ameaça a imprensa nos dias de hoje, quer dizer, se não houver um setor dos mídias fortes, todos perdemos, ponto. Portanto, é bom que haja concorrência forte, com boas ideias e que nos obrigue ainda mais a andar uns passos à frente. Senão também não tem a mesma piada. Exatamente. Sobre as novidades que vão lançar este ano, as duas, temos mesmo que esperar para ver, não é? Ok? Foi a conversa com o Ricardo Pinha, diretor-coordenador da Mídia Capital Digital, na semana, em que o TV Player comemora o primeiro aniversário e abre então a produção a produtores externos, a conteúdos independentes.